Amém. Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria nós podemos, mais um domingo, iniciar mais uma celebração ao nosso Deus, iniciando uma nova semana na presença do Senhor, nos preparando nessa manhã para ouvir mais uma vez a sua voz, que certamente falará ao nosso coração através da sua santa e bendita palavra. Como nós temos feito em todas as celebrações, eu quero te incentivar agora a reunir a sua família. Se você estiver em família, reúna todos aí para assistirem no mesmo dispositivo, para que vocês possam estar juntos, para que nós possamos estar juntos. Então, se você porventura está sozinho, saiba que nós estamos juntos, e para que nós possamos juntos celebrar ao Senhor nessa manhã. Essa manhã de domingo é o início de uma nova semana, e a última semana que nós passamos, nós tivemos algumas perdas ao nosso redor, e nós sabemos que alguns irmãos estão conectados aqui conosco, estão com seu coração abatido, triste, enlutado, e nós queremos iniciar essa celebração lendo um salmo maravilhoso, salmo de número 130. O salmo de número 130 faz parte do cântico da peregrinação. No versículo 1 o texto diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades, ou de todas as suas dores, em alguma versão diz. Das profundezas nós clamamos ao Senhor. Talvez, como eu disse, nessa manhã de domingo, você está iniciando uma nova semana, e talvez você se encontra hoje nas profundezas. Talvez você está olhando para cima e dizendo: Senhor, clamo a Ti, escuta a minha voz. E eu quero te dizer, no início dessa celebração, no início dessa nossa nova semana, que os ouvidos do Senhor não estão agravados. Ele está nos ouvindo, Ele está atendendo ao clamor do nosso coração. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como você está iniciando essa semana. Ele sabe os sentimentos que estão no seu coração, Ele conhece os pensamentos que estão na sua mente, Ele sabe aquilo que tem te afligido, Ele sabe aquilo que tem te entristecido, Ele conhece todas as nossas dores e todas as nossas necessidades. E é por esse Deus poderoso, misericordioso e amoroso que nós nos reunimos aqui, mais uma vez e mais uma semana. Nós nos reunimos virtualmente, e nós podemos ser igreja dessa forma também. Por isso, como igreja, eu quero te incentivar a viver o que o salmista estava dizendo ali no versículo 5: aguarde o Senhor e espere na sua palavra. Aguarde o Senhor, anseie pelo Senhor mais até do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Quando eu li esse texto, eu me lembrava, aqui na nossa cidade nós temos ali o quartel, nós temos o QG, nós temos o batalhão, e quando nós passamos por ali à noite, nós vemos ali os guardas que estão de sentinela, estão ali trabalhando durante toda uma noite, certamente aguardando o romper da manhã. E se nós colocarmos para uma situação de guerra, nós vemos os soldados em filmes que nós assistimos, no meio da escuridão, aguardando pela luz do dia. E o salmista diz que ele anseia e ele aguarda pelo Senhor mais do que os guardas anseiam por esse romper da manhã. Que o meu anseio, que o seu anseio sejam pelo Senhor. Que mais do que estarmos ansiosos por qualquer coisa, que o meu anseio e que o seu anseio sejam o Senhor. Que nós possamos continuar esperando nele com confiança, porque Ele tem trabalhado no nosso coração. Que nós possamos continuar aguardando o Senhor com confiança, porque Ele tem transformado a nossa vida. Ele tem cuidado de nós. Por isso, se você está se sentindo
abatido, sozinho, angustiado, cansado, o Senhor tem cuidado de você. Entregue aos pés dele tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem te machucado. Se derrame aos pés do Senhor nessa manhã, para que ele, com o seu amor e a sua misericórdia, possam te abraçar e que você possa nessa manhã ser renovado por esse amor, ser renovado por essa misericórdia, encontrar a graça do Senhor aí no seu lar assistindo essa celebração. A nossa oração e o nosso desejo nessa manhã é que o Senhor, como Ele tem feito ao longo de todos esses anos, mais uma vez fale conosco através da sua palavra, que nós possamos ser confrontados por ela, que nós possamos ser confortados por ela, e que nós possamos aprender, e que nós possamos ser transformados, para que nós possamos em breve estar com Ele, que é esse o meu e o seu, ou esse deve ser o meu e o seu anseio. Por isso se prepare o seu coração para ouvir tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai usar a vida do Tiago e nós vamos ser, como eu disse, confrontados e confortados por essa palavra maravilhosa. Mas para que isso aconteça, o meu coração e o seu coração tem que estar preparados, o meu ouvido e o seu ouvido tem que estar atento. A minha mente e a sua mente não podem estar carregadas de pensamentos, porque senão o tempo vai passar, essa transmissão vai acontecer, você vai ficar olhando para o seu televisor, ou para o seu computador, ou para o seu celular, e ao final disso você vai falar: nossa, eu nem consegui prestar atenção no que estava acontecendo, tantas coisas estão na minha mente. Que todas essas coisas possam sair agora e dar espaço para o que o Senhor quer falar conosco. Prepare a sua mente e o seu coração, derrame aos pés do Senhor tudo aquilo que tem atrapalhado os seus pensamentos nessa manhã, porque nós precisamos ouvir essa palavra poderosa, nós precisamos ouvir essa palavra nessa manhã. Que nós mesmos não sejamos impedimento, que os nossos pensamentos, que os comichões dos nossos ouvidos, que as setas que o inimigo tem lançado, que as brechas que ele tem encontrado na nossa vida, não sejam impedimento para que essa palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida. Eu quero orar com você no início dessa celebração, e nós vamos clamar por isso, para que o Senhor, como Ele tem feito continuamente, possa mais uma vez nessa manhã trabalhar na nossa vida, e que a palavra que será lançada encontre no nosso coração uma boa terra, e que ela possa produzir frutos para o Senhor, não para os homens, e que eu e você possamos, a partir da palavra que nós ouviremos aqui, nos tornar homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças melhores na presença do Senhor, servos melhores do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Deus, pelo início de mais uma semana, porque nós sabemos que nós só chegamos ao início dessa nova semana porque o Senhor tem nos guardado, porque a sua misericórdia tem se renovado, a sua graça tem nos encontrado. Muito obrigado, Senhor, porque por algumas vezes ou por muitas vezes essa semana nós pensamos que nós não conseguiríamos resistir às aflições, às dores, aos pensamentos que vinham à nossa mente, aos sentimentos que vinham ao nosso coração, mas dia após dia na semana que passou, nós vimos a sua misericórdia se renovando sobre as nossas vidas. Dia após dia na semana que passou, nós vimos o Senhor renovando a sua graça sobre nós, nós vimos o seu Espírito Santo agindo no nosso coração, e nós passamos essa semana e iniciamos hoje uma nova semana confiando que essa obra continua acontecendo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos feito experimentar nesses dias momentos terríveis e maravilhosos, porque por mais terríveis sejam os momentos que nós temos enfrentado, no meio desses momentos nós temos encontrado o seu amor. Muito obrigado, Senhor. Continua trabalhando e transformando o nosso coração, continue trabalhando e transformando a nossa mente, o nosso caráter, e que o Senhor possa mais uma vez usar o teu servo para, através da tua santa palavra, falar aos nossos corações, e que nós possamos ter corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos ser transformados a partir da mensagem que ouviremos nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos os momentos que nós temos vivido, os momentos bons e os momentos aos nossos olhos ruins.
porque nós aprendemos através da Tua palavra que em todos os momentos o Senhor está trabalhando em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Continue cuidando de nós e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Como o Lucas disse, que alegria estarmos aqui mais uma vez, num domingo pela manhã. Domingo que eu e você separamos como dia do Senhor para que juntos nós o adoremos, nós possamos ouvir a sua palavra e que nós possamos principalmente, irmãos, lembrar das obras e dos feitos do nosso Deus e então descansarmos nelas. Nessa manhã, desde já, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Gênesis, no capítulo 49, nós leremos dos versos 29 a 33. E nós leremos 2 trechos curtos nessa manhã. Mas primeiro começaremos com o capítulo 49 de Gênesis. E enquanto os irmãos abrem, o tema pergunta que nós trataremos nessa manhã é o seguinte: o que a sua teologia diz no leito da morte? Então vamos começar no verso 29. Depois lhes ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados ao filho de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Eu gostaria de pedir que os irmãos virassem a página e fossem para Gênesis capítulo 50. Nós leremos os versos 22 a 26, que começa assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Sim, eu sei, esse não é um tema nada amigável e não parece ser um tema tão bom de ouvir, certo? Temos no mesmo tema 2 palavras que nós não gostamos muito ou não estamos muito acostumados a ouvir: teologia e morte. Ambas as palavras têm algo em comum que é extremamente interessante. As 2 palavras tratam de coisas inevitáveis. Não é possível fugir delas, não é possível fugir do significado e não é possível fugir do quanto elas afetam as nossas vidas. Ao tentarmos definir teologia de uma forma curta e rápida, nós não podemos diminuir o seu valor. E nós não podemos, se fazermos isso de forma curta e rápida, não compreender muito bem o que ela significa. Eu sei bem, assim como você, e talvez até mesmo as crianças que estão aí sentadas juntas, que quando nós ouvimos essa palavra teologia, ligamos diretamente a um certo tipo de curso ou de disciplina que é aplicado num seminário, numa universidade, e deve continuar nesse campo, no campo acadêmico. Talvez seja pela formação da palavra, porque ela se parece com disciplinas que nós aprendemos e ouvimos na escola, como biologia, filosofia, sociologia.
ou ainda porque nós vemos ela como se fosse algo não muito necessário para a vida comum e ordinária. Logo pensamos, isso tem que ser coisa de pastor. Eu não vou me alongar em tentar descrevê-la, mas nós não podemos continuar sem entender 2 pontos importantes sobre ela. O primeiro é que a teologia é o estudo acerca do que pode ser conhecido de Deus, ou melhor, o conhecimento que se pode ter de Deus, da sua natureza, do seu caráter, seja por meio da sua criação, ou seja por meio da sua revelação especial, que Ele colocou dentro deste livro, a Bíblia. Não, a teologia não é religião. Ela se parece mais mesmo com ciência. Na Idade Média, ela era reconhecida como a rainha das ciências. Não podemos cometer o erro de substituir teologia e religião. O segundo ponto é que todo cristão é um teólogo. A teologia, como nós falamos antes, é algo inevitável a todo e qualquer cristão. Ela é, afinal, a nossa tentativa acerca de entendermos a verdade referente a Deus, do que Ele revelou, de quem Ele é. Isso é algo que deve ser um desejo dos nossos corações. Isso deve exigir de nós trabalho e esforço. A questão então não é se nós somos ou não teólogos, se nós abraçamos ou não a teologia. A questão então se torna se nós temos uma teologia boa ou uma teologia ruim, se nós temos uma teologia forte ou uma teologia fraca. É importante estudarmos acerca de Deus e aprendermos acerca dele. Ele nos deixou um livro para isso. Livro esse que não foi feito para ficar na estante exercendo peso sobre a madeira. Não. Esse livro ele foi feito para ser examinado, meditado, estudado e principalmente este livro, a Bíblia, foi feito para ser entendido. A morte, assim como a teologia, é algo inevitável. É algo que todos nós passaremos, sem exceção. Lembram-se do Salmo 23? O salmista traz algumas coisas que são inevitáveis. Dentre elas, o vale da sombra e da morte. Todos a enfrentaremos. E durante a vida nós enfrentaremos a de parentes, amigos, até mesmo de irmãos. Como nós temos passado durante esses dias. Nós temos sofrido perdas próximas. Temos sentido essas perdas. A morte é algo inevitável. Todos passaremos por ela. Mas antes de irmos ao nosso texto, apenas como curiosidade, eu gostaria de citar de onde surgiu essa pergunta. O que a sua teologia diz no leito da morte? Há mais ou menos um mês atrás, meu avô sofreu um AVC. E precisou ficar internado, e eu tive a grata oportunidade de servir a ele em amor durante uma noite. Eu não sei se você sabe, mas poltronas de hospital não foram feitas para as pessoas que, assim como eu, foram feitas na forma XGG, que Deus planejou. Sabendo disso, eu levei um livro para passar aquela noite. E esse livro chama-se A Certeza da Fé, de Herman Bavinck, um teólogo holandês. E essa pergunta surge dentro deste livro. O que a sua teologia tem a dizer? Aonde é que ela te leva? O que é que ela te diz na enfermidade e na morte? Isso ficou na minha cabeça por alguns dias. E pois bem, 2 dias depois, apenas 2 noites depois, eu senti a pior dor física que eu já senti em toda a minha vida. Durante a madrugada, de terça para quarta, eu tive uma cólica renal, o que é popularmente conhecido como pedra nos rins. E naquela noite eu entendi tudo que meu pai já tinha dito a respeito dessa dor. Eu nunca mais desconfiei dele quando ele disse que é uma das piores dores dessa vida. Realmente eu nunca senti nada igual. A dor foi tão grande que mesmo no período em que nós estamos enfrentando, eu tive que ir até o pronto-socorro ser medicado. E enquanto eu estava sendo medicado e a dor não passava,
a única coisa que se passava pela minha cabeça era: o que a sua teologia te diz neste momento? Eu não sei se você se lembra, mas no domingo daquela semana, eu tive a oportunidade de estar aqui e nós tratamos sobre o sofrimento na vida do cristão. Deus e suas formas de agir, não é mesmo? Apenas 3 dias depois, e lá estava eu sentindo a pior dor física que eu já senti na minha vida, passando pelo maior sofrimento físico que eu já enfrentei até então. O que afinal o meu conhecimento acerca de Deus, tudo aquilo que eu tenho ouvido da sua palavra, da sua natureza e do seu caráter, teriam a me dizer naquele momento? Bom, vamos aos nossos textos. Os 2 textos que lemos tratam da morte de 2 grandes homens da Bíblia, pai e filho, Jacó e José. 2 homens que eram da mesma família, mas que tiveram vidas completamente diferentes, porém tiveram um final extremamente parecido. Eu sei, você deve conhecer muito bem a história desses 2 homens, mas eu acho que nós podemos fazer um breve resumo sobre eles. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão. Já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho, Esaú. Este seu irmão se tornou um grande caçador. Já Jacó, um homem tranquilo, um homem comum, como nós podemos observar lá em Gênesis capítulo 25, verso 27. Passado um tempo, Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão mais velho. E mais do que isso, ele enganou seu pai para que recebesse a bênção no lugar do irmão. Isso não poderia gerar outra coisa. Seu irmão o jura de morte e Jacó precisa sair fugido para a casa do seu tio. Lá, ele se casa, serve ao seu sogro, ganha certa riqueza. Passado um certo tempo, Deus o chama de volta à terra dos seus pais. Então ele volta com a sua família. Isaque, já no final da sua vida, falece e então eles o sepultam. E lá, Jacó fica com seus filhos, sendo um deles José. Passado um tempo, ele recebe uma notícia de seus filhos. José foi devorado por uma fera, foi morto. Jacó fica extremamente triste. Mas, passado um bom tempo, num outro dia, ele recebe os seus filhos com uma outra notícia. Jacó não foi morto, José não foi morto, José está vivo. José agora é governador do Egito e está chamando para que nós vamos até lá. E assim Jacó vai com toda a sua família. E chegando ao Egito, eles recebem terras, um lugar para morar. E lá ele fica com toda a sua família até o final da sua vida. E lá ele morre, conforme o nosso texto nos mostrou. Então nós temos a vida de José, como nós já dissemos, filho de Jacó. Mais do que isso, o filho preferido dentre 13 filhos. Ele cuidava dos rebanhos e ele tinha uma túnica que era muito bonita. E toda vez que eu ouvia sobre essa túnica na EBD, eu queria essa túnica para mim. Seus irmãos tiveram ciúme dele e o venderam como escravo. E contaram ao seu pai que ele foi devorado por uma fera. José foi parar no Egito como escravo e, servindo na casa de Potifar, foi preso de maneira injusta. E ele ficou preso por pelo menos 2 anos. Depois dele interpretar 2 sonhos de Faraó, ele é chamado a ser governador do Egito. Como governador, ele monta um plano para os anos de fome que viriam sobre a terra. O Egito então se enriquece nesse período. Todos os outros povos começam a ir até lá para buscar mantimentos. Seus irmãos vão até lá buscar mantimento. José não se revela a ele de primeira, mas passado um tempo, ele se revela e se mostra como sendo José, o irmão deles. Pede para que tragam seu pai para viver no Egito. E passado um tempo, naquela terra seu pai falece e José também falece. Sim, esse é realmente um breve resumo. Nós deixamos muitas coisas para trás. Mas quando nós analisamos a vida desses 2 homens, de forma rápida e breve, como nós fizemos aqui agora, nós temos uma grande tendência de pensar:
José foi um homem muito melhor do que o seu pai. Ele merecia realmente receber muitas coisas de Deus. Ele merecia ser governador do Egito. Ele merecia ganhar riqueza. Ele merecia ter uma vida boa. Afinal de contas, ele não enganou como seu pai fez. Ele não teve que sair fugido de nenhum lugar. Ele não teve que fugir do próprio sogro, como Jacó fez. Ele perdoou seus irmãos. Irmãos que tinham feito com ele uma das piores coisas que poderia ter sido feitas. Nós chegamos à conclusão de que José então é o cara. Eu sei, eu também tenho essa mesma tendência de olhar dessa forma, de buscar referências e comparações e definir que José então é um excelente exemplo para mim, ou então uma excelente referência para eu passar para os meus filhos. Mas você consegue perceber a grande semelhança que existe no momento da morte deles? Jacó faz um pedido muito específico para os seus filhos. Eu quero que vocês me sepultem junto à minha família. Parece um pedido extremamente comum. Afinal de contas, isso é algo que nós fazemos até hoje. Nós sepultamos as famílias juntas. Mas aqui existe um significado um pouco maior do que esse. Talvez você não se lembre da grande caverna no campo de Macpela. Ou talvez você não se lembre da grande negociação que Abraão faz com Efron. Não é mesmo? Eu estou brincando. Isso está relatado lá em Gênesis capítulo 23. E essa é uma das partes da Bíblia que nós geralmente passamos despercebidos. Afinal de contas, se você ler atentamente esse capítulo depois, você vai perceber que lá não tem nada demais. Não tem nada demais acontecendo. Sara acabou de falecer. E Abraão se vê na necessidade de procurar um lugar para sepultar ela. E então ele compra esta caverna neste campo. Se você olhar este capítulo todo, não vai sequer aparecer o nome de Deus. Ou muito menos Deus se manifestando de alguma forma, como assim diz o Senhor, compra esta caverna. Ou, e o Senhor estava com Abraão no sepultamento de Sara. Nada disso. Mas aquela caverna, naquele campo, significava muito mais do que isso. A caverna estava localizada na terra de Canaã. E agora algumas coisas começam a fazer sentido para nós. Abraão compra aquela caverna tendo claramente em sua mente as promessas que Deus o fez. Mesmo sabendo que ele provavelmente não veria essa promessa sendo cumprida na sua vida, ele continuava crendo nas promessas de Deus. Ele continuava crendo que mesmo que ele não visse, aquela terra pertenceria à sua família e pertenceria à sua descendência. Quando Jacó pede então que ele seja sepultado ali, naquele lugar, ele não está pedindo simplesmente para que ele seja sepultado junto à sua família. Não. O que ele está fazendo, ele está mantendo a mesma fé do seu avô Abraão. Ele está mantendo a mesma fé do seu pai Isaque. Jacó continuava crendo nas promessas de Deus. E ele bem que podia não precisar pensar ou se preocupar com isso. Afinal de contas, seu filho era governador do Egito. Ele recebeu terras. Ele estava sendo mantido. Ele foi muito bem recebido pelos egípcios. Ele podia muito bem ser sepultado no Egito. Não somente Jacó, mas José fez algo semelhante. Ele pediu que quando Deus viesse e os levasse daquela terra, que eles deveriam então levar os seus ossos junto com eles. José não abre uma hipótese. Se Deus vier e vos levar, não. José diz, certamente Deus virá e vos levará. Ambos os homens, Jacó e José, morrem com fé em Deus, com fé nas promessas de Deus. Isso faz com que eles sejam levados para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, versos 21 e 22. O que é que a teologia, o conhecimento que eles tinham acerca de Deus, dizia a esses dois homens na hora da sua morte? Os dois reconheceram algo que eu e você custamos a reconhecer. E quando reconhecemos, nós relutamos a aceitar.
Jacó e José sabiam que todos aqueles acontecimentos, toda a história, não era acerca das suas vidas, não era acerca da sua família, não era acerca dos seus enganos, das suas mentiras, não falava sobre eles mesmos. Eles sabiam que toda a história era referente a um Deus. Deus esse que fez uma promessa. E pelo fato deles conhecerem a este Deus, deles ouvirem acerca deste Deus, deles caminharem com este Deus, eles sabiam que eles poderiam morrer com completa fé nas promessas deste Deus. A história toda é sobre Ele, não sobre nós. Por exemplo, Jacó não recebe a bênção do seu pai porque ele simplesmente o enganou. Não. Jacó recebe a bênção do seu pai porque este era o plano de Deus, o autor de toda a história. Se você olhar em Gênesis capítulo 25, verso 23, você vai perceber que Deus fala a Isaac: o seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. A história é sobre Deus e o seu plano de redenção. José, por exemplo, não se torna governador do Egito para ser um dos maiores exemplos do Antigo Testamento, ou simplesmente para ser um homem reconhecido em posses, em poder. Não. José vai ao Egito para que o seu irmão, Judá, assumisse a responsabilidade da primogenitura na sua família. Calma, eu vou explicar. Lembra quando os irmãos de José vão ao Egito buscar por mantimento e José não se revela a eles de primeira? Ele pede para que um dos irmãos fique e que todos os outros voltem à casa de seu pai e tragam o irmão mais novo que lá tinha ficado, Benjamim. Imagine um pai que perdeu um dos seus filhos mais novos, o seu filho preferido, enquanto ele estava com seus irmãos. Será que facilmente ele deixaria seu filho ir? Não. Rúben, como filho mais velho, então pede ao seu pai: nos deixe levar Benjamim para trazermos os mantimentos. Jacó nega. Porém, Judá assume a responsabilidade da primogenitura, dizendo: com a minha vida eu assumo, eu o levarei e eu o trarei de volta. Mas o que isso tem a ver, afinal de contas? Isso tem a ver porque tudo é acerca de Deus e do seu plano de redenção. Através de Judá, assumindo a responsabilidade da primogenitura, Deus traria Jesus, o nosso Redentor, desta linhagem. Nós podemos perceber que a história não era acerca de Jacó e de José, a história é acerca de um Deus, o seu plano de redenção e a sua glória. Eles entendiam exatamente isso. Eles reconheciam isso tanto na sua vida como na sua morte. Eles reconheciam um Deus fiel porque a sua teologia, aquilo que eles conheciam acerca de Deus, apontava para um Deus fiel. Pensando acerca disso, nós precisamos nos perguntar: o que é que o nosso conhecimento acerca de Deus, da sua palavra, de quem Ele é, tem afetado diretamente a minha e a sua vida? O que é que isso tem mudado o nosso dia a dia? Como é que isso tem mudado a forma como nós encaramos o leito da morte? A teologia, meus irmãos, tem a tarefa de levar a mim e a você ao descanso nos braços de Deus. Ela tem a tarefa de nutrir a nossa certeza da fé. Essa teologia deve nos conduzir pelos caminhos desta vida, mas ela também deve nos conduzir para os caminhos para fora desta vida. A grande questão é, nós temos ouvido acerca de tantas coisas, nós temos sido agraciados por Deus mesmo durante esse período com essas palavras maravilhosas, mesmo que de forma online. Nós temos ouvido acerca de Deus, acerca de como nós devemos enfrentar esse momento de dificuldade que nós estamos passando. Nós temos sido animados, encorajados. Nós temos ouvido acerca de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos vasos na mão de Deus. Nós temos ouvido acerca de esperança e confiança. Mas de forma clara,
o que é que isso tem mudado praticamente nas nossas vidas? Como é que isso tem impactado a minha e a sua forma de viver? Você tem passado pelos sofrimentos com outros olhos? Durante o seu sofrimento você tem percebido a sua fé ser aperfeiçoada? Será que durante ou ao final do seu sofrimento, Deus está sendo glorificado? Afinal de contas, a história é sobre Ele, não é sobre mim e sobre você. É sobre o seu plano de redenção e a sua glória. Você tem nutrido esperança pelas promessas de Deus? Eu e você temos realmente reconhecido quais são as promessas de Deus? As promessas que Ele deixou no seu livro, não as promessas de palavras que são jogadas ao vento. Quando você e eu temos orado, nós temos pedido para que Deus cumpra estas promessas nas nossas vidas. Jesus, quando ora, não pede qualquer coisa ao Pai. Jesus sempre se baseia nas promessas que o Pai fez referente a Ele. Este ensinamento deve servir a nós. Nós temos nutrido esperança pelas promessas de Deus e temos clamado por elas. Você tem realmente confiado no Senhor? Nós temos ouvido acerca de um Deus que é Criador dos céus e da terra, que não apenas criou, mas sustém todo mundo, que não apenas sustém, mas se assenta soberanamente sobre tudo e sobre todos, que nada foge ao seu controle, que Ele nunca perdeu o controle da história, que inclusive o momento que nós estamos passando está nas mãos dEle. Você tem ouvido acerca dessas coisas e o que isso tem impactado na sua vida? Tem te feito confiar plenamente nesse Deus? Tem te feito entregar a sua vida por completo nas mãos desse Deus, confiando de forma sem pestanejar? Meus irmãos, nós precisamos, assim como Jacó e como José, trazer o conhecimento que temos tido acerca de Deus, da sua natureza, do seu caráter, das suas promessas. Nós precisamos trazer isso para o nosso coração. Precisamos trazer isso para a centralidade das nossas vidas. Talvez uma das frases que meu filho mais vai ouvir da boca da mãe dele é uma frase que eu escuto desde quando nós nos casamos. Você precisa tirar o eu sei da sua boca e colocar no seu coração. Meus irmãos, nós precisamos viver diante desse de Deus, entendendo verdadeiramente quem Ele é. Nós precisamos viver a sua palavra e a sua vontade. Nós não podemos apenas ouvir aos sermões. Nós precisamos vivê-los de forma que impacte não somente a nossa vida, mas também a nossa morte. O conhecimento que nós temos acerca de Deus precisa ser vivo em nós. Precisa afetar a nossa vida de forma integral. Pensando em 3 aplicações dessa mensagem, a primeira então é que todos nós somos teólogos. Isso é inevitável. Isso indica para nós que nós precisamos nos esforçar em conhecer ao Senhor, em trabalhar de forma diligente, de forma esforçosa. Isso significa separar um tempo no teu dia. Isso significa mudar hábitos ruins. Isso significa talvez deixar de ver televisão. Significa talvez deixar de ficar horas na rede social. Significa compreender que conhecer a Deus vale mais que qualquer outra coisa. O segundo ponto é que a teologia ela precisa ser vivida e aplicada. Não adianta, meus irmãos, religiosamente, eu e você, ouvirmos os sermões de domingo, assistirmos às aulas de quarta-feira, orarmos nas sextas-feiras, ou orarmos todos os dias e meditarmos todos os dias na palavra do Senhor, se isso não afetar literalmente a forma como você vive todos os dias, a maneira como você acorda, a maneira como você se alimenta, a maneira como você trabalha. Eu não sei se você sabe, mas eu e você como cristãos que somos, eu e você deveríamos ser reconhecidos como os melhores trabalhadores, independente da área em que nós trabalhamos. Você não deveria trabalhar pelo seu salário, você deveria trabalhar pela glória do seu Deus. Você deveria se dedicar para o seu trabalho
não visando a recompensa que você recebe no começo do próximo mês, mas de forma que o seu Deus fosse glorificado não no começo do próximo mês, mas todos os dias. O terceiro ponto é que a nossa teologia precisa fazer do nosso leito de morte um lugar de certeza da fé. Se verdadeiramente conhecermos a Deus, entendermos que as suas promessas serão plenamente cumpridas e que nós viveremos eternamente diante dele, isso precisa afetar diretamente a maneira como nós encaramos a nossa morte e a morte de pessoas próximas a nós. Como nós dissemos no começo, a morte é algo inevitável, meus irmãos. Existe um dia que não importa se será dia ou noite, se estará chovendo ou se fará sol, se será no inverno ou no verão. Existe um dia em que o nosso dia de nascimento encontrará o contraponto. Um dia em que nós morreremos. O meu e o seu desejo tem que ser que aquilo que nós estamos conhecendo acerca desse Deus nesse momento impacte a nossa morte de tal forma que eu e você possamos fazer exatamente como Jacó e José. Morrer com certeza da fé, com completa fé em nossos corações, com uma fé que transborda os nossos corações e atinge as nossas famílias, com uma fé que demonstra ao mundo que nós cremos na promessa de um Deus porque Ele é fiel. Meus irmãos, o fato de Deus ser fiel, o fato de Deus ser bom, o fato de Deus ser santo, ser justo, o fato de Deus ser gracioso e misericordioso, precisa fazer alguma coisa nas nossas vidas. E se não tem feito é porque nós não o conhecemos. É impossível conhecer a Deus verdadeiramente e continuar sendo a mesma pessoa. Eu e você precisamos, de forma definitiva, ser impactados pelo Evangelho de Cristo. Precisamos fazer boa teologia, sim, para que no momento da nossa morte, a certeza da fé seja uma convicção em nossos corações. Então que nesse momento, junto comigo, você possa clamar a Deus, para que Ele verdadeiramente se revele a você através da sua palavra, através até mesmo da criação que Ele fez. Que eu e você possamos tirar o eu sei da boca e colocar nos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus que com forte mão sempre livrou e guardou o seu povo, Deus que é o autor de toda a história. Senhor, nos ensine a reconhecer quem Tu és, Deus. Revela-se a nós, Senhor, que nós possamos ter corações desejosos pela Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser esforçados pelo Teu Santo Espírito a meditarmos nessa palavra e compreendermos essa palavra, a fim de que, Senhor, nós o conheçamos mais, e a cada vez que Te conhecermos mais, que os nossos corações possam ser confirmados diante de Ti, que nós possamos caminhar ainda mais diante de Ti, que isso impacte a nossa maneira de viver, Senhor, que ao levantar seja o Senhor o primeiro pensamento, que ao nos alimentarmos nós possamos dar glória a Ti, Senhor, que ao trabalharmos os nossos esforços estejam direcionados a Te entregar a glória, que ao educarmos aos nossos filhos possamos entender que não estamos educando apenas crianças, mas estamos educando servos de um Deus. Estamos preparando para glorificarem a Ti, Senhor, que inclusive a educação dos nossos filhos glorifique a Ti, Pai, para que um dia, Senhor, quando chegarmos à nossa hora, que nós possamos ter certeza da fé em nossos corações, que nós possamos, assim como Jacó e assim como José, descansar em Ti, tendo convicção de que o Senhor cumprirá as Suas promessas, porque o Senhor é um Deus fiel. Que nós possamos descansar em quem Tu és, Senhor, que nós possamos ser nutridos pela Tua palavra. É isso que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, que nós possamos continuar nos aprofundando nesse conhecimento do Senhor, mais do que palavras na nossa boca, que esse conhecimento, essa certeza possa estar
no nosso coração dia após dia. Nós precisamos de fato conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós temos muitas vezes caminhado anos, alguns décadas com o Senhor. E quando nós somos questionados a respeito da nossa fé ou a respeito da nossa teologia, qual é o nosso conhecimento de Deus? Que eu e você possamos buscar isso todos os dias. Nós queremos comunicar à igreja para que os irmãos estejam orando por algumas famílias que fazem parte da nossa comunidade, outras famílias que não fazem parte da nossa comunidade. Nessa semana, a diaconisa Luciana, esposa do presbítero Denilson, perdeu seu irmão Luiz Fernando. Que nós possamos orar por essa família, pela sua esposa Silvana, para que o Senhor conforte, para que o Senhor console, para que o Senhor sustente. Que nós também possamos orar pelo Lucas, filho da Roberta. Lucas foi apresentado aqui nesse altar e essa semana perdeu a sua mãe. Que nós possamos orar para que o Senhor cuide dele e que nós também como igreja possamos apoiá-lo nesse tempo. Orar também pela família do José Júlio, da Renata, o JJ, que também essa semana sepultou o seu irmão. Que nós possamos orar pela esposa, que nós possamos orar pela mãe, a irmã Maria José, que nós possamos colocar eles nas nossas orações. Nós também possamos orar pela Adriana, que também essa semana perdeu o seu esposo, que nós também possamos colocar a vida dela em oração para que Deus trabalhe no coração dela e que nesse tempo de dor, de luto, ela possa conhecer o amor do Senhor. E que nós como comunidade possamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Eu não sei se você se lembra e traz isso no seu coração durante a semana ou se isso é avisado no domingo e logo na segunda-feira você já esquece, mas nós como igreja seguimos orando pelo irmão João, da irmã Lázara. Nós também estamos orando essa semana pela irmã Maria Estela, mãe da Patrícia Bete, para que os irmãos se lembrem, ela sentava lá no cantinho, logo na frente do altar, que nós possamos orar por essa família também, que nós também continuemos orando pelos nossos pastores. Os irmãos que fazem parte dessa comunidade têm recebido ali as notícias nos grupos. O pastor Zé Luiz está se recuperando, a pastora Valquíria já na fase final de recuperação. Que nós possamos continuar orando por eles, para que Deus continue trabalhando no físico deles, no coração, nos sentimentos, e que nós possamos em breve, ou quando aprover ao Senhor, estar juntos novamente. Nós também queremos que os irmãos coloquem em oração o retorno dos trabalhos da igreja, né? Como já foi anunciado aos membros, nós iniciaremos o retorno pela reunião de oração que acontece às sextas-feiras. Então os irmãos serão anunciados aí, serão informados nos próximos dias a respeito desse retorno, mas que isso também esteja na sua oração. Mais do que simplesmente nos retornar para reunirmos aqui nesse prédio, nós queremos que tudo seja feito com segurança, com zelo, debaixo da direção do Senhor. Então que você possa colocar isso também na sua oração. Muitas vezes nós ficamos afobados por um retorno e nós queremos voltar porque nós queremos estar juntos, mas que a minha e a sua oração seja que a vontade do Senhor continue sendo feita nessa comunidade, que Ele continue conduzindo e dirigindo todas as coisas. Nós precisamos seguir orando pela nossa cidade. Os números de casos têm aumentado, os números de óbito têm aumentado e nós como igreja precisamos fazer algo. O que nós podemos fazer? Nós podemos e devemos nos prevenir, nós podemos e devemos dar o exemplo e mais do que tudo, nós podemos dobrar os nossos joelhos na nossa casa e clamar ao Senhor, porque só Ele pode fazer algo em favor da nossa cidade. Só Ele pode fazer algo em favor daqueles que estão nesse momento internados ali na Fusão, ou que estão no Hospital da Unimed, ou que estão na Policlínica, ou que estão até em outras cidades porque não tiveram atendimento aqui na nossa cidade. Que eu e você possamos colocar todos esses em oração nesses dias. É tempo de nós buscarmos ao Senhor, conhecermos ao Senhor, buscarmos a palavra do Senhor, mas é tempo também de nós nos prostrarmos diante do Senhor como igreja e clamarmos para que a mão poderosa do Senhor continue agindo na nossa comunidade, no meio da nossa parentela e também na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, em todo o mundo, para que todos conheçam a mão poderosa do Senhor, para que todos conheçam o amor do Senhor.
que nesse tempo eu e você possamos ser usados também nisso. Eu hoje estava refletindo a respeito desses irmãos que faleceram nessa semana, e nós temos aqui na nossa igreja alguns irmãos que trabalham, nas frentes aí nos hospitais, tanto atendendo como enfermeiros, como temos irmãos aqui que trabalham na parte de alimentação, que estão ali. Nós temos irmãos trabalhando em vários setores e tem contato com essas famílias, que nós possamos orar por esses irmãos, para que eles sejam fortalecidos no seu físico, que eles possam ser espiritualmente fortalecidos, emocionalmente fortalecidos, e que nesses dias eles também possam ser usados para espalhar essa palavra poderosa de amor do Senhor para essas famílias que estão desoladas. Muitas vezes eu e você estamos na nossa casa tranquilos, nós achamos ainda que tudo está muito longe, mas isso está acontecendo na nossa vizinhança, isso está acontecendo nas nossas famílias, que nós possamos seguir orando. Esse é o nosso papel como igreja, clamar ao Senhor. Nós somos uma comunidade viva, como nós temos dito, que segue atuando. O pastor Reginaldo segue aqui fazendo os atendimentos, visitando famílias, segue indo a enterros e pregando a palavra, e eu e você precisamos também continuar sendo igreja, apoiando essa comunidade também, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Não é tempo de nós recuarmos, é tempo de nós avançarmos, porque a obra continua acontecendo. Nesses dias nós temos visto essa oportunidade de pregar a palavra do Senhor em momentos que não é agradável aos nossos olhos, não é agradável aos nossos sentimentos, mas nós podemos chegar ali num enterro, no velório, nós podemos chegar ali num momento de dificuldade, de tristeza, onde as pessoas estão de fato desoladas, e apresentar um Deus consolador, um Deus misericordioso e amoroso. Essa obra continua acontecendo, irmãos. Ah não, mas é que esses dias só está tendo a gravação do culto e depois que acaba a gravação todo mundo vai embora, a igreja fecha. Não, a obra continua. A igreja está aberta de segunda a sexta-feira. Se você passar aqui você vai ver isso. A igreja está aberta, continua funcionando. A igreja continua sendo cuidada, como nós já dissemos algumas semanas atrás. E o pastor continua atuando. O pastor Reginaldo está indo. Esteve em enterros essa semana, esteve em velórios, em todo o tempo pregando a palavra do Senhor, apacentando famílias. Que nós possamos também continuar fazendo o nosso papel como comunidade, orando pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, pelos líderes dessa igreja, e também contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu tenho certeza que você já sabe que a gente tem um link onde tem todas as informações que você pode buscar ali para contribuir. Se você quiser fazer uma transferência bancária, um depósito. E você também já sabe, mas vale reforçar, que de segunda a sexta-feira você pode passar aqui na igreja também para entregar a sua contribuição. Nós continuamos sendo igreja nesses dias, e que você possa orar pela nossa comunidade, que você possa orar pelos pastores, pelos membros, pelas pessoas que trabalham aqui na igreja, para que o Senhor continue controlando e conduzindo todas as coisas. E nesse domingo, ainda hoje, nós vamos nos reunir mais uma vez às 19 horas, e eu quero te incentivar a continuar conectado com o Senhor, não somente das 10 até as 11, 11h10, e depois você se desconecta e você vai se conectar de novo às 19 horas, quando começa ali a transmissão do culto da noite. Não, que esse dia, que durante toda essa tarde você possa trazer em seu coração a palavra que nós ouvimos aqui agora, e que você possa buscar o Senhor. Não deixe para segunda. A gente faz isso com academia, com dieta. Na segunda-feira eu vou começar. E talvez você ouviu essa palavra e você está pensando no seu coração: não, a partir de amanhã tudo vai ser diferente, eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou meditar na palavra, eu vou buscar conhecer mais a vontade do Senhor para a minha vida. Não, comece hoje, que você possa ter um almoço, seja sozinho ou seja em família, que Deus preparou e colocou na sua mesa, e que você possa, ainda nesse dia, se lembrar do Senhor, buscar ao Senhor, e às 19 horas nós possamos continuar conectados, não nos conectarmos mais uma vez, mas seguir conectados na presença do Senhor. Nós te esperamos aqui no nosso canal do YouTube às 19 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor continue levantando o seu rosto e nos dando a paz que só Ele pode nos dar, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Nós nos vemos às 19 horas, irmãos. Deus abençoe.